Nosso livro ele é baseado em documentos públicos obtidos em cartórios, especialmente do Rio de Janeiro, São Paulo também, documentos do Ministério Público, tanto aqui do Brasil quanto da Suíça, e entrevistas que fizemos com uma série de envolvidos nos bastidores do futebol. Ao longo da nossa investigação, algumas coisas nos chamaram especialmente a atenção. E a primeira delas foi a falta de transparência da CBF, né? Nosso primeiro trabalho foi rever as atas das CPIs que já aconteceram aqui no início dos anos 2000. CPI do futebol no Senado, CPI da Nike na Câmara. E ver como a CBF, né, se portou quando foi chamada a prestar esclarecimentos aqui às CPIs. Por exemplo, no 10 de abril de 2001, o então deputado Rosinha perguntou ao Ricardo Teixeira, que era então presidente da CBF, se ele tinha alguma empresa no exterior. E ele disse, não, a empresa não é minha. Uma empresa chamada Sanud. Essa empresa não é minha, ela é simplesmente acionista de uma empresa que eu tenho. É uma empresa de aplicações de recursos no Brasil. Isso é o que ele disse literalmente. Bom, a certa altura da nossa investigação, nós tivemos acesso a um documento da promotoria da Suíça, que a essa altura investigava o Ricardo Teixeira e o João Avelange, ex-presidente da FIFA. E nessa lista, era uma lista de pagamentos de propina, estava explícito, né, a presença dessa empresa Sanud como intermediária de recebimento de propinas. E o promotor suíço Thomas Hildbrand, no seu documento, ele deixa claro que essa empresa era uma empresa controlada pelo Ricardo Teixeira integralmente. De maneira que, embora a CPI estivesse no caminho certo, em 2000, Ricardo Teixeira continuou no cargo por mais de 10 anos. Quer dizer, as consequências jurídicas, não houve consequências praticamente para um trabalho muito bom, para os trabalhos muito bons que foram feitos pelas CPIs de então. CPI da Nike, 10 de abril de 2001. O então deputado Eduardo Campos, ele questionou na época já os contratos da CBF. Ele perguntava o seguinte, por que todos os contratos da CBF são feitos com a Trafic? Né? Naquela época, a CBF emprestava dinheiro com juros altíssimos do Banco Delta no exterior. E ela tinha negócios com a Trafic já. E o Eduardo Campos falou para o Teixeira, a Trafic tem direito a 20% do contrato com uma fabricante de refrigerantes, ela tem direito a 5% de um contrato com uma empresa de material esportivo. Qual é o sentido? Por que não é melhor fazer uma concorrência pública? E aí o Teixeira disse, literalmente, talvez nós devêssemos passar para licitações. E, obviamente, que isso não passou. E eu vou explicar por que, na nossa opinião, não passou a haver licitações, né? Se vocês olharem em retrospectiva, a Trafic era uma intermediária. Hoje, o dono dela é delator como pagador de propina nos Estados Unidos, na investigação do FBI. A ISL, a empresa que foi a origem da propina, que, segundo a promotoria da Suíça, foi paga ao Ricardo Teixeira e ao João Avelange, também era uma intermediária. Aqui, em Brasília, nós tivemos um famoso jogo da seleção brasileira com Portugal. O Leandro Cipollone vai entrar em detalhes
mais adiante sobre especificamente esse jogo, em que também houve um intermediário de última hora que apareceu no jogo. Era o Sandro Rosell, o ex-presidente do Barcelona e amigo do Teixeira. Então, acho que a pergunta óbvia que a gente se faz e a gente não conseguiu esclarecer, e eu acho que é uma sugestão para a CPI, qual é o papel desses intermediários em todos esses contratos, alguns dos quais caem de paraquedas, né? Por que a NBA americana de basquete não tem intermediário? Por que as negociações da NBA são feitas pelo próprio departamento de marketing da liga? E se vocês fizerem uma pesquisa sobre outras ligas e outras entidades que lidam com o futebol e outros esportes, elas não colocam um intermediário. Fica uma pergunta no ar: será que esses intermediários são colocados apenas para pagamento de propina? A gente sabe que 2 casos aqui, 3 casos, nos parecem muito claros, esses 3 aos quais eu me referi. Então, além da falta de transparência, eu acho que esse papel dos intermediários é muito importante de se explorar. Por que uma empresa do Oriente Médio é que vende os jogos da seleção brasileira? Será que a CBF, que é uma entidade qualificada, que tem dinheiro, ela não tem capacidade de vender os jogos da seleção? Será que é difícil vender um amistoso da seleção brasileira? Por que esses amistosos são vendidos através de uma empresa do Oriente Médio? Qual é o sentido disso, comercial? Né? Como notava o deputado Eduardo Campos em 2001, por que isso não é um processo público e aberto? Empresa do Oriente Médio com participação, como foi divulgado, se não me engano, no Estadão, do Sandro Rosell, que recebia, através de uma empresa de fachada nos Estados Unidos, dinheiro circulando por paraísos fiscais. Então, isso nos chama a atenção, especialmente. Falta de transparência, por um lado, né? A CBF diz que é uma empresa de direito privado, mas, ao mesmo tempo, ela lida com um patrimônio cultural do Brasil, que é o futebol. Falta de transparência e esse papel desses intermediários, que a gente toca no livro, mas a gente também não consegue entender por que isso não segue o padrão de outros países. E uma terceira coisa que nos chama muita atenção, e a gente avalia no livro, é a questão dos direitos de TV. Nós temos 2 escândalos aí aos quais me referi, o da ISL e da Trafic, que envolvem a venda de direitos de TV. Eram 2 empresas monopolistas. A ISL, ela continuou com os direitos da Copa do Mundo, mesmo quando surgiu uma empresa americana oferecendo muito mais. E depois descobriu-se que ela fazia isso através do pagamento de propina. Recentemente, o Conselho de Defesa Econômica, o CAD, enviou um ofício à CBF, esse ano ainda, perguntando se essa negociação de direitos de TV poderia impactar os resultados das competições de futebol. E a resposta literal da CBF: embora se saiba que a receita de TV é uma fonte relevante de recursos para os clubes, não tem qualquer relação com os resultados esportivos das respectivas competições. O que nos faz perguntar, né? O que nos fez perguntar: por que 18 dos 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro são do Sul e do Sudeste? Por que nos últimos 10 anos apenas 3 cidades têm campeões brasileiros? Se você comparar com a Liga de Futebol Americano, foram 8 campeões de cidades diferentes, inclusive de Green Bay, no Wisconsin, que é uma cidadezinha pequena. Por que grandes mercados com 8 milhões de pessoas, Fortaleza, Brasília e Salvador, estão fora da Série A hoje? Por que esse desequilíbrio no futebol brasileiro? Será que isso não tem a ver com os direitos de TV, da forma como eles são distribuídos? Na Alemanha, nós sabemos que a Bundesliga divide igualmente os direitos de TV. Na Inglaterra,
nós sabemos que os direitos de TV, 50% são divididos igualmente entre os clubes. Em todos esses países, há mais de uma emissora transmitindo. E a ênfase é em equilibrar o campeonato e em fazer com que os clubes tenham os seus jogos transmitidos para os seus mercados locais, porque os clubes dependem de venda de camiseta e de patrocínio. E não é por acaso, portanto, que nós temos aqui no Congresso o PL 7681, de 2014, PL 755-2015, dos deputados Raul Henri e Betinho Gomes, eles são ambos de Pernambuco, tentando tornar esse processo de distribuição mais justo. Né? Porque, se vocês olharem como isso vai acontecer nos anos seguintes, 2018, 2019, a previsão, está aqui num dos PLs, é que Flamengo e Corinthians vão receber, nos anos de 2016 a 2018, 170 milhões de reais cada um em direitos de TV, enquanto Coritiba, Goiás, Sport, Vitória, Bahia, Atlético Paranaense vão receber 35 milhões. Então, o que nós estamos... O 7-1, na nossa opinião, não foi por acaso, né? É fruto de um futebol que está completamente desequilibrado, inclusive regionalmente, e com uma tendência, como disse o autor de um livro recém-lançado, de espanholização do futebol brasileiro, em que você tenha 2, 3 clubes realmente com chance de ganhar o campeonato e os outros clubes como meros coadjuvantes. Então, essas 3 coisas, né, transparência, a questão dos direitos de TV e a questão dos intermediários são coisas que nos preocupam muito e acreditamos que a CPI tem um papel importante nessas questões. Obrigado.